Bem-vindos! Nesta aula vamos resolver alguns problemas com números complexos na forma algébrica. Para poderem acompanhar esta aula, é suposto já saberem fazer contas com números complexos na forma algébrica. Vamos então ver o primeiro problema. Portanto, temos uma conta para fazer, um número W, e queremos determinar a variável k de modo a que o número W seja, na linha A, um número real, na linha B, um número imaginário puro. Então, primeiro temos aquela expressão do W que precisa de ser simplificada e vamos começar por aí, que é essa expressão em geral para o problema todo. O nosso W, que é igual a 2 mais 3i vezes k menos 2i, vamos aplicar a propriedade distributiva, o 2 multiplica pelo k e fica 2k, o 2 pelo 2i e dá 4i, o 3i pelo k e dá 3ki, e o 3i pelo 2i e dá menos 6i quadrado. Ora, agora o i quadrado é igual a menos 1, então podemos substituir o i quadrado por menos 1 e vamos ficar com 2k menos 4i mais 3ki mais 6. O menos 1 do i quadrado ia se juntar ao menos que estava antes e ia dar mais. E agora vamos só reescrever o número, escrevendo primeiro os números referentes à parte real, 2k mais 6, e só a seguir a parte imaginária, vamos meter até o i em evidência, menos 4 mais 3k. E este é o nosso número W que vamos usar no problema todo. Agora, na linha A, pedem-nos para determinarmos o k de modo a que o W seja um número real. Um número real é um número que não tem parte imaginária. Então, o que nós vamos fazer é forçar com que esta parte aqui, parte imaginária, desapareça. E então, para a parte imaginária desaparecer, o que tem que acontecer para o número ser um número real é que menos 4 mais 3k tem de ser igual a 0. E basta-nos resolver esta equação. 3k é igual a 4, k é igual a 4 terços. E está resolvida a linha A. Na linha B, nós queremos que o número seja um imaginário puro. Um número imaginário é um número que só tem parte imaginária, que corresponde a esta zona que eu estou a pintar a verde, e que não tem parte real, que é esta que eu estou a pintar a amarelo. Então, o que tem que acontecer aqui é que a parte real tem de ser igual a 0. Isto é o que vai realmente importar. Mas para a expressão que nós vamos escrever estar matematicamente correto, temos que indicar que i menos 4 mais 3k tem de ser diferente de 0. Porque se ambas as partes, real e imaginária, derem 0, o que nós temos é um número que é com parte real 0 e com parte imaginária 0, que é o número 0, que é considerado um número real. Vamos então resolver estas duas partes. Então, aqui na real 2k tem de ser igual a menos 6, o k tem de ser igual a menos 3. A condição da imaginária, nunca resolvemos as coisas com diferente, fazemos sempre uma conta à parte para resolvermos com o igual. E vamos ter 3k igual a 4, k igual a 4 terços, que era o mesmo resultado da linha anterior. E então, para ser um número imaginário, o k tem de ser igual a menos 3 e o k tem de ser diferente de 4 terços. Mas como o k é menos 3, não é 4 terços. Portanto, tudo o que importa é que a nossa resposta é
o menos 3. Vamos ver agora o próximo problema. E temos um número z, mais uma vez uma conta, primeiro, que vamos ter que simplificar. E depois queremos determinar o k, de modo a que o afixo de z é a representação do número no plano complexo. Só para vos demonstrar o que é um afixo. Por exemplo, se eu tivesse um outro número complexo, um w, que era um 3 mais 2i, que não tem a ver com este problema, o afixo do z era o ponto de coordenadas 3, z não, w, era o ponto de coordenadas 3, 2. Ou seja, o afixo de um número complexo é um ponto cuja abscissa é a parte real e cuja ordenada é a parte imaginária. Agora, isto foi só para servir de exemplo. Eu vou apagar esta figura porque ela não tem a ver com o problema que estamos a resolver. Foi só para percebermos o conceito. Então, vamos aqui começar por simplificar o nosso número z. Z é igual a 1 menos 3i vezes k menos 2i. Vamos aplicar a propriedade distributiva mais uma vez. O 1 multiplica pelo k e dá 1k, ou é só por k. 1 multiplica pelo menos 2i e dá menos 2i. O menos 3i multiplica pelo k e dá menos 3ki. E o menos 3i multiplica pelo menos 2i e dá mais 6i quadrado. Que, mais uma vez, podemos simplificar um bocadinho. Menos 2i, menos 3ki, mais 6 vezes o menos 1, que é o i quadrado. Ficamos com k menos 2i menos 3ki menos 6. E se eu finalmente reescrever, separando a parte real da parte imaginária, vou ter k menos 6, mais i, agora vou meter o i em evidência, menos 2 menos 3k. E, qualquer que seja o valor do k, o meu número complexo vai ser sempre dado por esta expressão. Agora, o que tem que acontecer em relação ao problema que estamos a resolver em específico é que o número tem que pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. E, se nós nos lembrarmos, nós temos o plano complexo e a bissetriz dos quadrantes ímpares, na geometria, era a reta y igual a x, que nos números complexos corresponde à reta cuja parte imaginária é igual à parte real. Então, para o nosso número z pertencer a esta bissetriz, a sua parte imaginária tem de ser igual à parte real. Quer dizer que a parte imaginária, que é o menos 2 menos 3k, tem de ser igual a k menos 6. E agora vamos só resolver esta equação. Igual a menos 6 mais 2. Menos 4k é igual a menos 4. De onde concluímos que o k é igual a menos 1. Que erro grande. Claro que não é menos 1. Claro que o k é igual a 1. Um erro mesmo muito grave. E com isto descobrimos o valor de k, de modo a que o número pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares. Esta última parte que eu vou fazer, até vou fazer aqui outra cor, não é pedida, mas já agora vamos ver que número é que nós obtínhamos se substituíssemos o k por 1. E então, se nós substituíssemos o k por 1, o nosso número z ficava 1 menos 6, a parte real, e a parte imaginária era menos 2 menos 3 vezes 1. E o número dava menos 5 menos 5i, que estaria justamente em cima desta reta no menos 5 menos 5. Que eu estou aqui a marcar mais ou menos a olho, porque esta reta não está lá muito bem desenhada. E estaria mais ou menos aqui.
Não importa se o desenho está muito bem feito ou não, porque sabemos é que a parte real é igual à parte imaginária. Vamos então avançar para o próximo problema. E tem de novo a ver com a representação de números complexos como pontos. Então tenho um número Z1, que é o menos 1 mais raiz de 3i. Tenho um número Z2, que é o 3 mais raiz de 3i. E depois dizem que há um ponto A, que é a imagem do Z1, um ponto B, que é a imagem do Z2, e um ponto O, que é a origem do referencial. E, primeira pergunta, determina o perímetro do triângulo ABO. Para nós percebermos o que vamos fazer, vamos primeiro desenhar o que nós aqui temos. Então, nós temos o referencial, eixo real, eixo imaginário, temos o ponto O, que é a origem, e vamos ter um ponto A, que é a imagem do Z1, que está em menos 1 mais raiz de 3i. Portanto, Z1 igual a menos 1 mais raiz de 3i. Isto é o ponto A. E temos um ponto B, que estaria mais ou menos neste sítio, que corresponde ao 3 mais raiz de 3i. E temos este triângulo, sim, grosso modo, não está lá um desenho muito bom, pintá-lo para ele se perceber melhor. Temos este triângulo e, primeira pergunta, pedem-nos para determinarmos o perímetro. Ok, então é assim, há uma medida, que é a distância AB, que é bastante direta, porque os pontos A e B estão à mesma altura. É só vermos quanto é que a abscissa variou de um ponto até outro. E então, aqui, esta distância é 4, podia ser obtida como 3 menos 1. Agora, as distâncias OA e OB vamos ter que as fazer usando o teorema de Pitágoras. Por exemplo, eu sei para a distância OB que esta medida é 3 e que esta altura é raiz de 3. Então, eu posso fazer um teorema de Pitágoras e dizer que OB ao quadrado, vai ser a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. E então, OB ao quadrado é igual a 9 mais 3. OB quadrado é igual a 12. Quer dizer que a distância OB é a raiz de 12. Só aqui a notar que OB tinha que ser um número positivo. Por isso é que não dissemos a menos raiz de 12. A distância OA vai seguir o mesmo conceito. Só que agora, as distâncias que nós vamos usar, a distância na horizontal é 1 e aqui na vertical continua a ser raiz de 3. Então vamos fazer o teorema de Pitágoras e o OA ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. O OA ao quadrado é igual a 1 mais 3, que vai dar 4. O que quer dizer que a distância OA é igual a 2, mais uma vez, porque o OA é maior que 0. Isto quer dizer que o perímetro do triângulo vai ser igual à distância AB mais OB mais OA, que vai ser igual a 4 mais raiz de 12 mais 2, que dá 6 mais raiz de 12, e se simplificarmos a raiz de 12, vamos ter 6 mais 2 raiz de 3. E a linha A está feita. Este é o valor exato do perímetro. Agora, prova que o triângulo ABO é retângulo.
esta linha podia ser feita de muitas maneiras. Existem muitas maneiras de provar que um triângulo é retângulo. Nós vamos optar por uma das que nos parece mais fácil, que é o Teorema de Pitágoras. Vou só redesenhar o nosso triângulo. Para nós termos aqui uma base. Ok, então O, A, B. Então, a primeira questão é se o triângulo é retângulo, quer dizer que tem um ângulo reto. E a primeira questão que temos que perceber é, ok, então qual é que será o ângulo reto? Da observação da figura, conseguimos perceber que os ângulos em A e em B têm de ser agudos, quer dizer que o ângulo reto tem de ser o ângulo em O, que também é o ângulo que se opõe ao maior dos lados do triângulo. O maior lado é o lado AB. Este que está aqui. Então, agora, se o triângulo é retângulo, e recordando que nós já calculámos as medidas dos lados, portanto, da linha anterior tínhamos calculado que o lado AB media 4, que o lado OB media raiz de 12 e que o lado AO media 2, podemos dizer se ABO é retângulo em O, então AB ao quadrado é igual a OB ao quadrado mais OA ao quadrado. Ora, AB era 4, OB era raiz de 12 e OA era 2. 4 ao quadrado é 16, raiz de 12 ao quadrado é 12, 2 ao quadrado é 4 e vamos ter uma igualdade verdadeira. 16 igual a 16. Posição verdadeira, logo está provado que o triângulo é retângulo, porque verifica o Teorema de Pitágoras. Quem pretendesse poderia ter feito este problema de muitas outras maneiras, com, por exemplo, o produto de vetores. Não tinha mal nenhum, pareceu-nos que esta resolução, feita desta forma, seria mais fácil. E então, vamos avançar agora até aos próximos problemas. E agora temos igualdades entre números complexos. E dizem-nos aqui, determina os valores de A e B tais que... Depois temos uma igualdade entre dois números complexos. A ideia fundamental é que os números complexos, assim escritos na forma algébrica, têm duas partes. A parte real e a parte imaginária. E para eles poderem ser iguais, ambas as partes têm de ser iguais, quer a real, quer a imaginária. Então, quando nós temos esta igualdade, como por exemplo do problema 1, nós podemos até primeiro, na linha A, simplificar um bocadinho a expressão. Portanto, a expressão do lado esquerdo eu posso juntar o A com o 3A e dar 4A. A parte imaginária posso meter o I em evidência e fico com I, abre parênteses, 3 menos B. E continua a ser igual a 12 mais A mais 1 I. E agora o que acontece é que, como para eles serem iguais, as duas partes têm que ser iguais, isto na verdade não é uma equação, são duas. Uma equação para a parte real, que diz que a parte real do primeiro número, que é 4A, tem de ser igual à parte real do segundo número, que é 12, e a parte imaginária do primeiro número, que é 3 menos B, é igual à parte imaginária do segundo número, que é A mais 1. Já agora, só para recordar, a parte imaginária é os números que tiverem a multiplicar pelo I. O I só serve para identificarmos o que é a parte imaginária, mas não faz parte da parte imaginária. Ou seja, o que eu estou a dizer é que se eu tiver, por exemplo, este número complexo assim, a parte imaginária é só o 5. Não é 5i, é só o número que tiver a multiplicar pelo i.
continuamos a resolver o nosso sistema. Na primeira equação vem diretamente que o A é 12 sobre 4, o que é 3. E agora, na segunda equação, pegando no valor do A que acabamos de calcular, vamos ficar com 3 menos B é igual a 4, menos B é igual a 1, de onde o B é igual a menos 1. E já resolvemos o primeiro problema. Vamos resolver o próximo e, de novo, o mesmo conceito. Vamos igualar a parte real e a parte imaginária. Mais uma vez, vamos só trabalhar um bocadinho a expressão. Desta vez, a parte que está no primeiro membro já está toda trabalhada. Já temos o I em evidência na parte imaginária. Vamos só no segundo membro também meter o I em evidência na parte imaginária. E agora, mais uma vez, fazermos o mesmo. Dizermos, para estes dois números poderem ser iguais, a parte real tem de ser igual e a parte imaginária também tem de ser igual. Entre si. Ora, o que nós podemos fazer aqui é isolar uma das letras em qualquer uma das equações. Vou isolar o A na primeira, vou ficar com A igual a 2B mais 1. Vou substituir na segunda, 2B mais 1, substituir o A, mais 2B, igual a 1 mais B. 4B mais 1 é igual a 1 mais B. Vou ficar com 3B igual a 0, que os uns cortam um com o outro. Se 3B é igual a 0, então o B é igual a 0. E agora, pegando no B ser igual a 0, o A vai dar 1. Finalmente, à linha C temos 3A mais 2BI menos I igual a 0. Parece que não temos um número complexo no segundo membro desta equação. Na verdade temos, é apenas o número 0. É um número que tem parte real igual a 0 e parte imaginária também igual a 0. Quer dizer que para o nosso número que está no primeiro membro poder dar 0, as duas partes, a parte real e a parte imaginária, ambas têm de dar 0. Vamos só mais uma vez trabalhar um bocadinho o nosso número. Vamos meter o I em evidência para percebermos bem o que é a parte imaginária. E agora é só igualarmos a 0 ambas as partes. E vamos ter o A tem de ser igual a menos 3 e 2B é igual a 1, de onde o B é igual a 1 meio. E já resolvemos este problema. Vamos finalmente agora para o último tipo de problemas, que são as equações. E então vamos resolver. E a ideia das equações, pelo menos das equações do primeiro grau, é nós pura e simplesmente isolarmos a incógnita, da mesma maneira que fazemos numa equação normal. Quando nós temos, por exemplo, uma equação deste género, o que fazemos é juntar a incógnita toda de um dos lados, os números sozinhos do outro, até isolarmos a nossa incógnita. Nós aqui vamos seguir o mesmo conceito, mas a única diferença é que estamos a trabalhar com números complexos. Então, na linha A, vamos ter
que isolar o z. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos ver aqui é que como aquele 1 menos i está a multiplicar pelo z mais i, nós temos duas hipóteses para fazer. Podíamos ou fazer a propriedade distributiva e depois trabalharmos a partir daí, ou eu, neste caso, vou optar por passar o 1 menos i a dividir para o outro lado da equação. E vou ficar com z mais i igual a 1 menos 3i sobre 1 menos i. E já tenho o z quase isolado, quase que só me basta passar aquele i para o outro lado. Preciso também é de simplificar esta fração, porque não posso ter isso no denominador. Então, em relação à fração, vou tratar dela primeiro. Vou multiplicá-la em cima e em baixo pelo conjugado do denominador. Então, nós vamos obter z mais i é igual a, em cima, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes i dá i, menos 3 vezes 1 dá menos 3i vezes 1 dá menos 3i, menos 3i vezes i dá menos 3i quadrado. Em baixo tenho um caso notável, a diferença de quadrados, que vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o meu z mais i vai dar 1. Posso juntar o mais i com o menos 3i e dá menos 2i. E o menos 3i quadrado é menos 3 vezes menos 1. E em baixo, o resultado 1 menos menos 1. E então, o z mais i vai ser igual a 1 menos 2i mais 4, mais 3, aliás, sobre 2. 1 menos menos 1 era 1 mais 1, que é 2. Então, o z mais i é igual a 4 menos 2i sobre 2, que ainda posso simplificar. O z mais i é igual a 2 menos i. Quando eu passar o i para o outro lado, vou ficar com z mais z igual a 2 menos i menos i. Vou ficar com z igual a 2 menos 2i. E com isto resolvemos a linha A. A linha B vai ter uma pequena diferença. Vamos passar só o enunciado. 2z mais 3i é igual a iz mais 1. O nosso objetivo continua a ser isolarmos o z, mas desta vez temos 2 z's. Então o que vamos fazer é passar tudo o que tem z para um dos lados e tudo o que não tem z para o outro. E vamos ficar com 2z menos iz é igual a 1 menos 3i. E agora vamos meter o z em evidência. Z 2 menos i é igual a 1 menos 3i. E como 2 menos i está a multiplicar pelo z, vamos passá-lo a dividir para o outro lado da equação. E então vamos obter z vai ser igual, multiplicando pelo conjugado do denominador, multiplicar por 2 mais i sobre 2 mais i, e vou ficar com z é igual a,
Portanto, fazendo agora a distributiva, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes i dá i, menos 3i vezes 2 dá menos 6i, menos 3i vezes i dá menos 3i quadrado, e em baixo temos um caso notável, mais uma vez, 2 ao quadrado menos i quadrado. E então o nosso z vai dar 2 menos 5i menos 3 vezes menos 1 sobre 4 mais 1. Que vamos obter z é igual a 2 menos 5i mais 3 sobre 5. O z é igual a 5 mais 5i sobre 5, que vamos obter z igual a 1 mais i. E temos aqui a solução da equação. Falta-nos ainda resolvermos a equação C. Vamos cá só rever qual era o enunciado. Conjugado z mais 2z igual a 3 mais i. Vamos passar para aqui o enunciado. Conjugado z mais 2z é igual a 3 mais i. A linha C. Este problema é ligeiramente diferente porque não podemos isolar o z porque temos dois símbolos que não são exatamente iguais. Temos o z e o z conjugado. Então, quando temos este tipo de situação, vamos usar um pequeno truque que tem a ver com os problemas que fizemos atrás de igualdade entre números complexos, de igualarmos a parte real e a parte imaginária. Que é, nós vamos representar o nosso número complexo z como sendo a mais bi. Temos duas incógnitas, uma na parte real e uma na parte imaginária. Mas então, se o z é a mais bi, o z conjugado é a menos bi. E assim já podemos representar as nossas duas incógnitas. E então, a nossa equação fica a menos bi, que era o z conjugado, mais duas vezes a mais bi é igual a 3 mais i. Vamos simplificar, fazer a distribuição do 2, ficamos com 2a mais 2bi é igual a 3 mais i. Vamos simplificar o primeiro termo, o a junta-se com o 2a e dá 3a, o menos bi junta-se com o 2bi e dá 1bi, ou bi, isto é igual a 3 mais i. Então, recordando o que tínhamos feito na igualdade entre números na forma algébrica, nós vamos igualar as duas partes. É como se tivéssemos duas equações. Vamos dizer que o 3a tem de ser igual a 3 e que o b, que é a parte imaginária do primeiro número, tem de ser igual a 1, porque no segundo membro, aquele ali que ali está sozinho, é como se tivesse lá um 1 a multiplicar por ele. Podemos não escrever, mas é como se lá estivesse. E então, daqui vamos tirar que o A tem de ser igual a 1 e o B tem de ser igual a 1. Portanto, um truque comum de usar nestas equações que metem o Z e o Z conjugado é substituirmos o Z por A mais BI. E depois igualarmos as duas partes, a parte real e a parte imaginária. Com isto terminamos este conjunto de problemas. Espero que esta aula vos possa ter sido útil e até à próxima.